gente, já estou aqui à mesa com os meus crostines de polenta, um preparo típico do Vêneto, que você pode colocar o que gostar, o que quiser em cima. Eu coloquei aqui num tomate seco um pouco de provolone italiano, coloquei um provolone picante, um pouquinho mais marcante, e no outro eu fiz com mussarela de búfala, presunto cru e folhas frescas de rúcula. Dois preparos diferentes. Que vinho para isso? Claro, o vinho da região. Trouxe aqui um Valpolicella Bertani, um Valpolicella clássico, um vinho feito com 80% de uvas Corvina e 20% de Rondinella. As principais uvas ali são Corvina, Rondinella e Molinara, para preparar os vinhos tintos, para elaborar os vinhos tintos. Esse vinho teve um leve afinamento em bote, em grandes tonéis de carvalho, onde a madeira interfere muito pouco. É um vinho com aromas frutados, alguma nota que lembra um pouco esse humus, o fundo de um bosque, uma fruta gostosa, vermelha. Em boca é um vinho muito fresco, muito agradável, um vinho bom para o copo, um vinho bom para a mesa, um vinho ideal para acompanhar esses crostines que eu fiz. Por quê? Porque, de um modo geral, eles têm aqui uma tendência doce. No caso aqui o tomate seco dá uma leve acidez, pouca coisa. Se fosse na Itália ele seria mais doce, no Brasil um pouquinho, os tomates são um pouquinho mais ácidos. Mas a tendência doce da polenta, do queijo, vai baixar essa acidez, essa coisa um pouquinho mais marcante, esse frescor do vinho. Portanto, eu vou ter um equilíbrio. No caso do outro, eu tenho frescor, é um presunto cru básico, acompanha bem, o Valpolicella é um bom companheiro. A rúcula aqui tem uma tendência amarga, a polenta tendência doce, então tudo que pode ser atenuado pelo frescor do vinho e vice-versa. Esse vinho é trazido ao Brasil pela Porto a Porto, importadora de vinhos e alimentos. Porto a Porto, que vocês viram, usei o arroz Carnaroli ali da Porto a Porto. É um arroz produzido pela Paganini. Paganini tem uma linha de produtos muito bacanas, massas, azeites, antepastos, muita coisa legal. Portanto, um vinho gostoso que aqui em Santa Catarina você encontra na Santa Adega. A Santa Adega é representante da Porto a Porto, fica ali na Joy Colasso, você pode passar ali, ver todo esse portfólio de vinhos e alimentos da Porto a Porto. Vale a pena, estão ali o Fernando, está ali o Eduardo, você conversa com eles, sempre vai ter uma boa dica para você. Eu vou provar, vou ver como é que fica, provar os dois e conto já para você. Vamos aqui? Vamos fazer aqui a harmonização. Que gostoso. Não é à toa que o Valpolicella é um vinho para acompanhar antipasto, acompanhar a mesa italiana. É um vinho realmente muito versátil, gostoso, combina com berinjela, combina com queijo, combina com abobrinha, amargo, sápido, tendência doce, ou seja, é um vinho que faz um casamento. Portanto, não tenha preconceito com o Valpolicella, muito pelo contrário. Faço questão até de citar que o nome é um nome interessante, aparece pela primeira vez um documento aí em 1177, se eu não me engano, onde aparece Valpolicella, Vale, Cella e Poli, ou seja, um vale de muitas vinícolas. Portanto, já há praticamente 10 séculos já se falava dessa região. Vou provar o próximo prato, vou apresentar um outro vinho, vamos lá, tem coisa bacana aí, saúde, vamos lá. Bom, já está aqui o meu segundo prato, o meu risoto del contadino, um prato típico do Vêneto. Outras regiões da Itália também fazem. No próprio Vêneto se faz o risoto del contadino com verduras, com abobrinha, entra um pouco aí do radicchio rosso, uma coisa um pouco mais simples. Depende do que o contadino ou o camponês tinha para preparar o seu risoto. Esse é muito parecido com o nosso arroz com feijão, tem linguiça, tem um pouco de tomate, ou seja, uma coisa que tem um perfil muito brasileiro. Esse prato tem mais estrutura que os meus crostines de polenta. Eu trouxe um vinho um pouco mais estruturado. Trouxe um Valpolicella, só que esse é um Valpolicella Ripasso. Trouxe aqui um Bussola Cadeilaito Valpolicella Ripasso Superiore. Lembrando que clássico é o Valpolicella feito na área de origem, Superiore é o Valpolicella com um pouquinho mais de álcool, meio grau a mais de álcool. Esse Bussola é trazido ao Brasil pela Decanter, importadora de vinhos. Decanter tem um portfólio de mais de 1.300 rótulos, os vinhos italianos têm um grande destaque dentro da Decanter e Bussola é um produtor importantíssimo na região do Vêneto. A Decanter tem muito carinho com esse produtor, tem os amarones muito legais dele, tem também o Recioto della Valpolicella, um vinho doce feito com as mesmas uvas, muito bacana. O que é ripasso? Se faz o Valpolicella. Pronto, no mês de março, 80% desse vinho vai para as borras do Amarone, fica uma semana ali refermentando. Resultado, Valpolicella ganha mais estrutura, mais álcool e os aromas do Amarone. Ripasso, repassado, refermentado. É um processo bacana que transforma esse tipo de Valpolicella num excelente custo-benefício. Esse vinho do Bussola, Tommaso Bussola, a gente nota aqui, olha,
É um nariz muito interessante. A gente encontra aqui frutas, mas encontra especiarias doces, encontra uma nota de tabaco, encontra aqui um balsâmico, algo mentolado. Ou seja, é um vinho com uma complexidade muito interessante. Em boca, olha, tem uma bela estrutura, uma lembrança de fruta seca. No caso aqui, como a Amarone é feita com uvas parcialmente em passa, transfere um pouco desse aroma aqui para esse vinho. Portanto, um vinho gostoso, bem equilibrado, interessante. Eu vou provar com o meu risoto e conto para vocês como é que fica. Vamos lá. Feitos um para o outro. Vinho regional com prato regional, um casamento muito gostoso, estruturas semelhantes. Se a estrutura do vinho deu suporte ao risoto, vice-versa, nós temos aqui uma coisa gostosa, uma boca limpa, uma aromaticidade muito parecida, portanto, um casamento regional que ganha o mundo. É o Pão e Vinho entrando no Vêneto. Semana que vem nós vamos mostrar outros programas da região, vamos fazer algumas visitas bem interessantes, você não pode perder, nós temos muito a ver com os Vênetos. Com isso, então, o Pão e Vinho de hoje vai ficando por aqui. A gente vai agradecendo os patrocinadores e apoiadores por levarmos esse programa ao ar. Vamos bebendo sempre com moderação, se beber, não dirige, e estaremos de volta na próxima semana com mais preparos, mais indicações de vinhos, mais viagens, muitas dicas bacanas para deixar sua vida mais saborosa. Com Pão e Vinho, nos vemos na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Saúde! Apoio Decanter, a cultura do vinho. Cerati, 80 anos. Presuntos e mortadelas de altíssima qualidade. E Porto a Porto, importadora de vinhos e alimentos.